quero agradecer aqui a oportunidade dos meus pastores de poder estar aqui nessa manhã falando desse conceito muito importante para nós, da visão que nós amamos aqui na nossa igreja, né? Que é falar sobre as células. Espero poder compartilhar com esse discipulado que já vem tendo aqui, né? E eu quero ser bem fiel a esse estudo e para que a gente venha destrinchar, né, sobre célula. Vou trazer alguns também testemunhos aqui sobre a célula, o tempo que eu vivi, né? E espero poder ser bênção para a sua vida, né? Que nós possamos sair daqui amando ainda mais a visão, né, o coração da nossa igreja. Assim como nós temos aqui, né, desfrutado de um ambiente de glória tão gostoso, né? Que isso seja um reflexo nas nossas células também, na nossa vida. Amém? Queria pedir à mídia para colocar em Atos, capítulo 10, para a gente estar iniciando com esse texto. Eu mandei para eles. E queria que a igreja lesse junto comigo aí, me ajudasse. No 3. 1, 2, 3. Amém? Iniciando aqui, eu quero te dizer que ao redor do mundo, né? Se a gente for olhar como é que o reino de Deus se movimenta, existem muitas igrejas em células, enormes igrejas, e a gente pode observar a forma que o Senhor se movimenta nessas igrejas. E aí, se eu pudesse trazer aqui muitas referências, eu te falaria das igrejas que nós, aqui da igreja da cidade, né? A igreja de Minas, que nós olhamos ali, que é da visão celular, que se expande de uma forma bem gostosa, assim como na palavra. Se eu pudesse te dizer, eu traria esse texto aqui também, que a gente vai abordar um pouco sobre ele, né? Que o Cornélio é usado pelo Senhor ali, um homem que não era judeu, né? E ele recebe uma visitação do Senhor com uma visão de que teria que chamar Pedro para que Pedro pregasse ali no meio deles. E aí ele vai e chama, e Pedro também recebe uma visitação do Senhor, aceita esse chamado e vai até a casa dele. E a Bíblia diz que ele era um homem muito temente ao Senhor, um homem que amava as pessoas, que servia as pessoas ali com seus bens. E ali a casa dele era um instrumento de Deus para o Senhor operar grandes coisas. Pedro vai até lá e acontece um burburinho também, porque Pedro, sendo judeu, vai até a casa de um homem não judeu, e nós sabemos como é que funcionava naquela época. E eu quero te enfatizar isso aqui também, porque nos nossos dias de hoje também não é diferente. Acontece, às vezes, alguns burburinhos, eu vou trazer algumas coisas que eu ouço, às vezes, sobre a visão celular, e alguns contrapontos também para a gente ver no Senhor, na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, para a gente entender essa visão, que é uma visão de Deus. E assim, dessa forma, eu quero tentar ser bem didático aqui, dentro do estudo, né? E um parênteses aqui, isso aqui está no discipulado, né? Na nossa igreja, no app da nossa igreja. Acessa lá, é muito rico. Talvez a gente não consiga trazer todos os conceitos aqui da visão, mas você pode ir lá estudar e entender até a visão que você faz parte, né? A nossa missão, a nossa visão também, que eu amo, assim, eu acho linda, porque é uma visão que ela não fala da gente em si, né? Mas ela vai falar do reino de Deus, para aquilo que nós fomos chamados. Então, é muito bom, muito interessante a gente estudar. E dentro disso, eu também vou destrinchar alguns momentos da célula, né? E aí você vai entender e ver que a cada movimento que a gente dá na nossa célula, ele é proposital. Nada na nossa célula é em vão. Tudo na nossa célula é proposital. E é muito gostoso, porque quando você se apaixona pela visão, você vai ver que isso entra tanto dentro de você, que os seus movimentos na sua vizinhança também começam a ser proposital. Você começa a agir ali no interesse do Senhor, né? No seu trabalho. Todos os movimentos do reino seu vai ser com um propósito. Por isso é muito bom a gente destrinchar cada conceito aqui que a gente vai ver e cada ponto importante. Amém? Então, por ser didático, eu vou precisar da tua ajuda. Então, vai ser perguntas e respostas, amém? Quantos eu posso contar aqui para me responder? Eita glória! Que bênção! Vamos lá. As células, elas são constituídas por grupos pequenos. Quem não faz parte de uma célula aí, levanta a mão. Não faz parte de uma célula? Ih, tem alguém que não faz parte da célula. Então, fica ligado aí, convida para essa célula. Então, nós que vivemos em célula aqui, nós sabemos como é que funciona e algumas coisas talvez seja novidade para você. Eu quero ser bênção aqui para ti, para trazer para a sua vida, né? A nossa célula é constituída por pequenos grupos, que nós nos reunimos na casa
semanalmente. Essa célula ela tem dia, horário, data, tudo certinho. Porque, de uma forma organizada, as pessoas que fazem parte daquela vizinhança ali, ela vai saber que toda terça-feira, naquela casa ali, acontece uma reunião de oração. E essa célula ela é constituída por um líder em treinamento, um anfitrião, e todos esses irmãos que estão servindo ali, os membros, têm um propósito também. O líder é de conduzir a célula. Ele é o que o Senhor levantou naquele momento ali por estar responsável pelaquela célula, pela presença de Deus, pela oração, porque o reino de Deus ele é organizado e Deus levanta líderes. O líder em treinamento é aquele que será o próximo líder, que está sendo treinado ali, que auxilia o seu líder em amor, né? Auxilia ali é muito bom, vou dar uma dica aqui para os líderes em treinamento, ligue para o teu líder e fala para ele, pergunta para ele o que ele está precisando, né? Meu líder, o que você está precisando aí? Eu quero te auxiliar. Eu quero te ajudar em alguma coisa, alguma questão. O anfitrião, gente, eu amo o anfitrião. Porque o anfitrião, de todos que entenderam, assim como o líder, o anfitrião é assim, sabe? Eu acho que é algo precioso na célula. Porque você abrir a sua casa para receber pessoas de diferentes níveis, talvez intelectual, de formação familiar, né? O anfitrião decidiu abrir a casa dele ali. Então, você não sabe quem você vai receber, mas você está dizendo algo para o Senhor. Estou de coração aberto aqui para te servir. Então, o anfitrião é aquele que abre a casa, que tem uma água gelada, arruma ali a sua casa no dia de célula. Há pessoas aqui, a nossa pastora sempre fala muito isso, que dedica o dia da célula para ali, sabe, orar pela casa, arrumar a casa. E todos esses toques é de Deus, porque você está esperando pessoas ali, né? Então, o anfitrião tem esse papel. E o meu anfitrião é uma bênção, o Juan, e junto com a Paula ali, com a sua mãe e seu pai, né? Sempre quando a gente chega lá na célula, é marcante para nós que tem uma garrafa, sempre, toda célula tem água gelada, tem um copo, o espaço separado, aquele ambiente muito gostoso. E olha só, muito interessante, porque o ambiente gostoso, ele não fala de estrutura não, tá? O ambiente gostoso, ele vai falar de coração, de preparação, daquilo que você está preparando ali, sabe, para receber as pessoas. Então, isso e sempre muito aconchegante. E é muito engraçado que eles jantam cedo, né? E aí a gente chega, eu fico assim com vergonha de estar incomodando, né? Eles estão, geralmente os pais deles estão jantando e sempre nos oferece. E é muito interessante alguma coisa, né? Então o líder ele vai delegando funções e tem o momento do lanche, que nós vamos também chegar nessas partes, muito legal. E antes disso eu quero te trazer um dado bem importante. Nas igrejas, por que célula, né? Por que visão celular? Primeiro que ela é bíblica. Se a gente for reparar em Atos, quando a igreja nasce, ela nasce dentro das casas. Os discípulos indo, eu podia trazer aqui outros textos também, como a missão dos 70, quando o sogro de Moisés vai dar uma instrução para ele, um conselho para que ele levantasse líderes ali. Mas é bem interessante porque, estudando, e eu vi uma estatística aqui, que a cada 4, em uma igreja tradicional, normal, né, sem célula, a cada 40 membros, faça-se um discípulo para Jesus ao ano. A cada 40 membros. Em uma igreja em célula, a cada 4 membros, nasce uma vida para Jesus por ano. Então, isso fala muito para os nossos corações. Porque quando se trata da visão celular, ela sempre vai falar sobre o gerar, ganhar e tal. E aí, aconteceu algo bem interessante. Eu tenho muitos amigos que eu gosto de compartilhar sobre o reino de Deus. Eu não sei como é que é você, mas quando, por exemplo, vivemos um ambiente aqui muito gostoso, da glória de Deus, que o Senhor falou com cada um de nós, sabe? A manifestação do Espírito Santo. E aí eu gosto de compartilhar esses momentos com meus amigos. Eu tenho amigos para isso. Aí eu falo, rapaz, tu tem que ver o mover que aconteceu. E aí, isso aí a gente vai criando relacionamento de homens também, de Deus que gostam da palavra, né? Temos até um grupo aqui, eu, João e Michel, que nas nossas devocionais a gente posta lá nesse grupo o que Deus falou. E é interessante que às vezes a gente usa o mesmo texto, o mesmo livro, igual agora a gente está num propósito aí de ler os profetas. E o que o Senhor fala com um, não fala com o outro, aí é diferente, a gente vai se caminhando assim. E eu tenho um amigo que chegou para mim, muito tradicional, sabe? E ele levantou uma bola, ele falou assim, cara, veio com um vídeo nas mãos e falou assim, isso aqui que me desanima da igreja. E com o vídeo aberto ali passando,
E ele falou assim, pô, isso aqui, cara, me faz, pô, fico tão desanimado com esses movimentos. E quando ele foi me mostrar um movimento, era um movimento pentecostal. E aí eu fiquei olhando, ele me mostrando os movimentos, aí eu fiquei reparando, falei, será que é na Betel? Que coisa, e eu maravilhado com o vídeo. E ele, eu não gosto, meu Deus, isso aqui, muito tradicional. E sabe, enquanto ele me falava aquilo ali, isso é de verdade. E foi gerado algo, porque ele estava falando, sabe, do reino. E imediatamente eu olhei para ele e falei, e ele é muito bom, sabe, estuda muito, formado em teologia, sabe, conhece bastante. É, obrigado. Mas é para tentar não falar dele, mas eu quero falar de nós aqui. Mas imediatamente eu olhei para ele e falei assim, cara, ele entendendo que ele busca muito, eu falei, me responde uma coisa rapidinho. Eu tenho certeza que o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu falei, o que é o mais importante no reino de Deus? Para você, me fala o que é o mais importante. Aí ele, como assim? Eu falei, não, o que é o mais importante? Que Deus olha e fala assim, isso aqui é o mais importante para mim, o mais importante. Aí ele falou, são almas. Eu falei, legal, você está me dizendo que são almas. São. Não, o mais importante para Deus são almas. Eu falei, tudo bem. E o que é ganhar uma vida para Jesus? O que é gerar uma vida para Jesus? Ganhar essas almas que você está me dizendo que é o mais importante. E ele foi me dando os passos. E algumas coisas até eu falei, opa, esse aqui eu nem, né, vou pegar aqui e tal. E eu olhei para ele e falei assim, cara, beleza, tu me respondeu as duas coisas que eu te perguntei. Agora me faz uma retrospectiva da sua vida. De um ano para cá, o que você fez com aquilo que é o mais importante para o Senhor? Aí ele me olhou. Eu falei, se tu está me dizendo que o mais importante, você conhece mais do que eu, você sabe mais do que eu, você está me dizendo que o mais importante para o Senhor são almas, então na retrospectiva de um ano para cá, me fala a pessoa que você ganhou para Jesus. A pessoa que você consolidou, que você está me dizendo, que você levou até, sabe, você pegou ela lá na casa dela, perdida no mundo das drogas, sabe, no meio do bar, em qualquer lugar, e você acompanhou, discipulou, você levou, orou, gastou o tempo do seu domingo tão tradicional, e você gerou essa vida para Jesus. Aí ele riu junto comigo, falou, rapaz, agora tu me fez uma boa pergunta. Eu falei, melhor ainda, 3 anos, me lembra aí. E nesse bate-papo com ele ali, ele não se lembrou, e eu falei, tá vendo aí, porque nós perdemos tempos com alguma coisa. Porque o mais importante para o Senhor são pessoas. Talvez você está sendo movido por um movimento que me toca, mas você não está fazendo aquilo que você me falou que é mais importante para Deus. É por isso que você está perdendo tempo. Porque você está vendo coisas assim. E quando se trata de célula, porque eu quero voltar para cá, porque quando se fala que dentre 4 pessoas, durante um ano é gerado uma pessoa para o Senhor, quer dizer que nós estamos trabalhando constantemente para ganhar alguém para Jesus. E essa visão ela é tão importante para isso, porque no final das contas, o que vai importar para Deus são gente, são pessoas. E aí a célula ela nos impulsiona a todo momento a isso. A todo momento está pensando no que o Senhor tem para nós. E se você for olhar a palavra de Gênesis e Apocalipse, o Senhor quer restaurar pessoas. E tá aí, a gente vai ver aqui alguns exemplos, a importância das células na nossa igreja, na nossa vida. Sabe, a gente precisa sair daqui com isso no nosso coração, de estar dando valor àquilo que Deus entregou em nossas mãos. E aí tá alguns pontos aqui muito importantes dos pequenos grupos, da célula. Por que ele é tão importante? Eu quero ler com você. Porque todos são conhecidos e valorizados. A facilidade de trazer pessoas, isso favorece muito a evangelização no nosso meio. Oferece, muda a realidade de vida de uma família. Cada um pode exercer os seus ministérios e os seus dons. Nada na visão ela fica escondido. Se você tem um dom, você pode exercer. O que às vezes acontece no coração das pessoas que acha que somente aqui pode-se exercer o seu dom. Não, o seu dom pode ser exercido em qualquer lugar. E a célula é um grande instrumento para você estar exercendo o seu dom. Porque se a gente entender que o nosso dom só é exercido aqui, isso fala alguma coisa de nós. E não é aonde o Senhor nos colocou. Se o Senhor te colocou naquela célula e você tem um dom, é para você exercer esse dom lá. Todos são evangelizados, discipulados, treinados e enviados. Nada, com exceção daquela pessoa que não quer.
A visão celular ela é tão gostosa porque, por exemplo, se a gente for olhar para o voluntariado, ela facilita o trabalho do voluntariado. Porque todo mundo está inserido em um lugar. Os problemas não passam despercebidos. Os nossos pastores estão sempre sabendo dos problemas que acontecem, porque nós estamos ali em pequeno grupo, e isso facilita para passar para os nossos pastores tudo aquilo que está acontecendo aqui na nossa igreja. Porque, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade, às vezes ela guarda no coração dela, e aí ela fica se fechando, mas na célula não tem como, é um grupo com 10 pessoas. A nossa visão é constituída por um grupo com no mínimo de 7 pessoas. E aí, quando chega a 14 pessoas, o que acontece? Multiplicação. Aí é aquela festa que nós fazemos. E assim é constituída aqui na nossa igreja. Nós temos um número ali de 7 pessoas para todo mundo estar trabalhando. E ali compartilhamos diariamente as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as nossas emoções. E ali o Senhor vai restaurando, sabe, grandes coisas na nossa vida. Outra coisa, Jesus Cristo, ele é a origem, o conteúdo e o objetivo. Ele é o início, meio e fim. Ele é o propósito, sempre. Isso é algo que eu gosto muito também na visão, porque na visão celular não há outra coisa que nós estamos reunidos, deixa eu te dizer, algo que não seja com o propósito de ganhar pessoas. É por isso que uma célula, quando ela não multiplica, ela morre, porque acaba perdendo assim, o propósito. E o interessante, porque o nosso propósito maior é evangelizar pessoas, é estar gerando pessoas para o Senhor, como a palavra nos ordena. E aí, outras coisas o Senhor traz para nós também. Que na nossa célula nós temos relacionamento, comunhão, amizade, sabe, harmonia. Sabe, não há... E nós repreendemos esse espírito, sabe, de facção, como o nosso apóstolo vem orando e falando. Porque, querido, quando nós estamos dentro de uma visão dessa, a gente não entendeu o nosso propósito, acaba entrando nessas coisas. Isso começa a gerar no nosso coração, porque deixa eu te dizer algo. Se você começar a cuidar de alguém, você vai ver que é trabalhoso. Porque você precisa orar por essa pessoa, você precisa visitar, você precisa ligar. E eu tenho certeza absoluta que quando você começar a cuidar de alguém, começar a gerar, você vai ver que os outros problemas assim da igreja é secundário. Porque você está se importando com alguém. Você está ligando para alguém, você está visitando alguém, você sai do culto e vai visitar essa pessoa, e aí a pessoa não quer te atender, a pessoa não quer ir, a pessoa quer te ignorar, mas você quer o melhor para ela, e ela foge de você, e você vai atrás, e você liga, e ela te chama de chato, fala, meu Deus do céu, é ou não é? Meu Deus, ele não para, ele fica aqui me insistindo, vem na minha casa, e você descobre onde eu trabalho, você descobre a familiar, quer descobrir tudo, né? E porque você está em busca de algo, que essa pessoa conheça Cristo. E esse é o propósito. E se você não tiver esse propósito no seu coração, as coisas secundárias vão roubar você. Porque numa célula que ela começa a crescer com... Querido, não sei se você já teve essa sensação. Mas se na sua célula tem 7 pessoas, quando chegar a 10, é uma maravilha, não é, Mateus? Meu irmão, tinha 7 pessoas no início do ano, agora somos 10. E sabe, pessoas com níveis diferentes. E é muito lindo porque você vai se adaptando, sabe? E é muito engraçado que as pessoas falam isso do evangelista, né? Quando eu vou ver assim, as pessoas falando da pessoa que é evangelista, ela consegue transicionar em vários ambientes. Eu estendo para a visão celular. A pessoa que trabalha com célula, ela consegue conversar com qualquer pessoa. Porque você vai se adaptando às pessoas ali. Isso vai sendo gerado algo maravilhoso no teu coração. Vai chegando pessoas ali, você vai se familiarizando, você vai conhecendo famílias novas, realidades novas. Então, isso é de Deus. E aí, quando chega a multiplicação, que é maravilhoso. Porque há um ano atrás, chegou aquela pessoa na sua célula toda destruída. Passou-se um ano, ela está se batizando. E nós temos um privilégio aqui. Nós temos pastores que não centralizam o reino de Deus. E eles nos dão a oportunidade de batizar essas pessoas. Olha que maravilha. Né? Você ali consolida, liga e vai buscar, daqui a pouco você está aqui batizando essa pessoa. Então, isso precisa ser o nosso combustível diário. Os custos da nossa igreja ele acaba ficando insignificantes, porque nós começamos a trabalhar, sabe, em conjunto, uns com os outros, né? Propósito, e temos as nossas cantinas, que as células estão ali empenhadas em fazer, né? Mesmo com as nossas dificuldades financeiras, porque a nossa realidade financeira, aqui onde nós moramos, nós não temos ainda, né? Cremos que o Senhor vai nos elevar financeiramente a um nível, sabe, de mais tranquilidade, mas a gente ainda não tem. Isso é muito bom também nesse sentido, porque a gente começa a trabalhar em conjunto, sabe, como igreja, sabe, ali nos propósitos, e isso ajuda muito.
Gostei muito desse estudo, até quero ler algumas coisas. E eu quero te convidar a ler também sobre todos os estudos assim empenhados, sabe? Porque todos eles também têm propósito. Ajuda a formar e descobrir novos líderes e favorece a formação de líderes. Quantos na célula não foram descobertos ali com um dom? Isso ajuda também, favorece. Cada membro tem um compromisso com a igreja pelo apoio de outra pessoa que está bem próximo. Cada um é ouvido a aprender e a ouvir. Isso aqui também é muito importante, porque na célula você tem a oportunidade de falar, mas também de ouvir. Aqueles que gostam só de falar, lá você começa a aprender que você precisa ouvir também. Uma coisa que eu gosto da visão celular é porque quando você está liderando alguém, você é líder de alguém. Mas essa pessoa cresce tanto, isso é tão gostoso, porque isso fala muito para o nosso interior. A pessoa cresce e acaba virando um supervisor. E aí ela começa a te liderar, olha só que maravilha. E aí você mostrará o seu coração, porque ora você é líder, ora você é liderado. E isso eu não sei você, mas isso me confronta direto. Por quê? Se em um momento eu estou cobrando que que meus liderados precisam ter compromisso, ser fiel, ora eu estou sendo cobrado, porque eu preciso também, sabe, ser fiel. Isso é muito bom. Isso nos tira da zona de conforto. Isso nos auxilia a ser líderes melhores, né? Então, tudo isso nos ajuda, né? Multiplica os objetivos da igreja, os projetos da igreja, facilita a mobilização da maioria no momento de urgência. Quando acontece um momento de urgência, a célula é um instrumento muito bom para isso, para que todos ouçam, para que todos estejam atentos àquele momento ali, porque nos grupos são compartilhados. Agora pensa você, 400 membros e só os nossos pastores liderando. Será que daria conta? Ficaria muito difícil, porque não dá. Você pode reparar, quando o passo chega a 20 pessoas ali, se você não estiver muito ligado, acaba esquecendo de alguém, de mandar uma mensagem, de ligar para alguém. Está aí a importância da visão. E aqui a gente vai entrar um pouco na dinâmica da célula. E aí também você vai entender o propósito de cada momento da célula. A todo momento na célula, chegou na tua célula, você está diante de um propósito, então você precisa ficar ligado. Tudo tem propósito, tudo tem propósito. A dinâmica da célula ela começa com a abertura, tem os louvores, há algumas células que faz em ordem diferente, isso também é bênção. Ofertório, oração, quebra-gelo e estudo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é que na chegada da nossa célula, nós precisamos deixar os nossos visitantes confortáveis. A abertura da nossa célula, o primeiro passo ali é deixar aquelas pessoas que estão nos visitando de uma forma muito confortável. Recebendo com alegria. Querido, eu sei que nós passamos dias maus, às vezes o nosso dia não está bem, mas a nossa célula não pode refletir isso. A gente chega às vezes cansado do trabalho, desgastado com algumas coisas, mas aquelas pessoas que estão sendo recebidas ali não tem nada a ver com aquilo do nosso dia a dia. E aí nós precisamos receber como? Com amor. Isso é hipocrisia? Não. Isso é entender o reino de Deus, que as pessoas não têm nada a ver. Eu preciso estar amando. Porque a gente só vai amar as pessoas nos dias bons. Não, a gente precisa amar as pessoas que estão chegando na nossa célula nos dias maus também. E ali você precisa ter essa boa recepção com essas pessoas. E há algumas estratégias que eu faço em 2 momentos. Geralmente, quando chegam os visitantes, você precisa entender que aquele visitante ali, você precisa ter o contato dele. Por quê? Às vezes você é o líder de célula, o líder em treinamento, mas quem trouxe o visitante foi um membro da célula. Você não conhece ele, então todos precisam ter esse contato. Por quê? No dia seguinte ele será incendiado de amor. Com o quê? Mensagem. Você mandando mensagem para ele, que bom te receber na nossa célula, que bom que você esteve lá, que Deus te abençoe. Quantas pessoas são marcadas e tocadas por uma boa recepção? A recepção, talvez, ela para você seja um momento incomum, já está normal, mas para quem está chegando com o coração totalmente destruído, que às vezes não recebe um abraço lá fora, isso é muito importante. Segundo momento, nós temos um momento de oração ali, inicial, e temos um momento do louvor. O louvor, ele precisa ser intencional, intenso. E olha só, nós temos uma estratégia muito boa. Eu nasci dentro da visão celular e vou trazer alguns testemunhos para vocês aqui, muito interessante, que talvez eu não tenha trago da visão. Mas nós temos ambientes de glória aqui na nossa igreja, e esses ambientes precisam entrar na nossa célula. Sabe, um momento que nós somos ousados em Deus, com louvores ousados ali para tocar vidas, para tocar corações, pedir revelações ao Senhor. Engraçado, né?
E eu conversava com esse amigo também, o Senhor nos dá dons, ferramentas, e as pessoas ficam privadas de usar essas ferramentas, estão perdendo tempo. Nós temos ferramentas do Senhor em nossas mãos, oração, poder, sabe? Então, no momento do louvor, o propósito é esse, tocar corações. Vocês vão observar que tem pessoas que se quebrantam ali no momento do louvor, sabe? O louvor tem um papel fundamental. Eu até tenho um testemunho que, assim que eu cheguei aqui na igreja e fui para a célula do Felipe, eu estava passando uma situação muito difícil lá no trabalho. Eu queria muito sair lá do trabalho, muito, muito. Só que a habilitação, ela era o meu impedimento de sair. Eu queria muito tirar e fui tirar a habilitação super tranquilo em toda a aula. Porém, quando marcaram a prova, eu fiquei muito nervoso. Esse dia também foi marcante. Quando eu cheguei lá na célula, o Felipe colocou um louvor do Fernandinho, né, que não sou mais escravo do medo. Esse momento de louvor, o Felipe é benção. O Felipe faz um momento na célula dele muito gostoso. Que ousadia o Felipe usar nesse dia. E sabe, não sou mais escravo do medo. E eu com medo de tirar, porque eu coloquei tanta expectativa na habilitação que eu falei, é a minha oportunidade de sair. Eu queria tanto, mas fiquei muito nervoso. O Felipe orando ali, ele nem sabia da minha prova. E eu, não sou mais escravo do medo. Não, tem que ir. E fui fazer a prova, fui bem sucedido. Então, os louvores da nossa célula, ele precisa ser, sabe, trazer esse ambiente, né, de glória. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, que eu até falei para o meu amigo. As pessoas falam que nós somos loucos, né? Nossos irmãos falam que nós somos loucos, né? Meu Deus. E é engraçado que, conversando com ele, eu falei, rapaz, a gente tem umas coisas, né? Mas vocês também têm. Porque de louco para louco, você ora no seu quarto sozinho? Ele falou, ora. Eu falei, então tu é doido igual eu. Porque para tu entrar com um papel para dentro de um quarto orar, sem ninguém. Meu irmão, tu é louco igual eu, tu só não experimentou mais coisas, cara. Se aprofunda, irmão. Então, a gente precisa ter esse instrumento em nossas mãos, esse ambiente, sabe? Ser usado no Senhor, buscar os nossos dons no Senhor e usar isso na nossa célula. O segundo momento que tem na nossa célula é o momento de ofertório, que também é um momento muito importante. Separe palavras para ofertar, para um momento de ofertório. Que não seja um momento comum só de, vamos ofertar aqui ao Senhor, entregar as ofertas, tudo certo. Não. É um momento também proposital. A propósito da nossa igreja, nós precisamos levar. Tem pessoas que serão discipuladas por você lá, no momento do ofertório. Pode surgir dúvidas lá. Pessoas podem se levantar, como é muito comum no mundo, dizer que há ladrões na igreja, que o dinheiro vai para onde. Então, lá é o momento que você vai tirar essas dúvidas. E lá também é o momento que você vai conhecer pessoas. Vocês vão conhecer no próximo ponto. E nesse momento, às vezes, em pequeno grupo, que a pessoa não tem coragem de dizer em grande grupo, ela vai falar no pequeno grupo. Então, você também, como um discipulador dela ali, vai estar orientando, discipulando. Vai ter um momento de oração final, que é muito importante. Mas antes disso, eu vou falar do estudo. Porque o estudo, ele é proposital. E no momento do estudo, tem o tema, tem o propósito que, às vezes, nós estamos caminhando dentro de uma estação. Geralmente, os estudos, eles andam alinhados com a estação que nós estamos vivendo no celular aqui na nossa igreja. Assim como as estações, ela tem propósito, as estações do ano. Lá na igreja, a gente faz um momento de culto lá embaixo de uma árvore. Então, a gente está quase todo dia lá no trabalho. Obrigado, apóstolo. Nós fazemos o culto lá embaixo de uma árvore. E é muito interessante, como a gente está ali quase todo dia, a gente consegue ver as estações do ano, a mudança dela. Dando fruto, as folhas caindo, as folhas nascendo, e a gente conversa sempre sobre as estações lá. E na visão celular é a mesma coisa, as estações têm propósito, são propositais. Os estudos, em cima disso, eles têm os seus propósitos. E aqui há uma chave muito interessante, porque às vezes você fica se perguntando o que você vai fazer para quebrar um gelo com uma pessoa que chegou na sua célula. Talvez você fique se perguntando como é que você vai entrar para conversar com alguém, o que eu vou puxar, o que eu vou falar. Sendo os estudos proposital, as perguntas são propositais. Aquelas perguntas ali não é em vão, não é só para perguntar, não. Nós que somos líderes, eu só vejo líderes de célula aqui, líderes em treinamento, amém? Porque as pessoas ficam, quando a gente fala de liderança, fica um pouco fechada. Mas você foi chamado para ser líder, você vai liderar a sua casa, você vai liderar na escola. Se você ganhar um cargo no seu trabalho, você vai liderar. Qualquer lugar que você crescer, você lidera. Então, as perguntas são muito proposital. E às vezes você vai fazer uma pergunta para uma pessoa, a resposta vai te dar a quarta-feira. A pergunta da terça te dá a quarta-feira, a pergunta da segunda te dá a conversa de terça-feira. Porque
você vai perguntar, igual eu gosto de trazer esse exemplo, eu sempre lembro disso. Nós fomos numa célula, fomos até de casal com os nossos pastores. E durante uma pergunta ali, uma mãe falou que o filho, ele viu algumas coisas em casa. E aí, porque o marido jogava muito jogos. A gente precisa entender que a gente sai dessa célula já com um objetivo para o próximo dia. O que está acontecendo para que esse menino veja coisas dentro de casa? Aí está um caminho para você orar. Aí está um caminho para você buscar relacionamento com essa pessoa. E aí, se você tiver uma já autonomia nesse assunto, você vai conseguir ajudar essa pessoa. Se você não tiver, você vai buscar pessoas, né, com característica para auxiliar aquela família. E com isso, aquela família ganha, o reino de Deus ganha. Então, as perguntas são propositais. Se tratando de dízimo e oferta, quando tu lança uma pergunta, tu descobre corações. E aí é assunto para quarta-feira. Você já quebrou um gelo. Às vezes, na pergunta, a pessoa está passando por uma dificuldade na família dela. Então, irmão, se ela abriu o coração para dizer que está passando dificuldade, ela está pedindo ajuda ali, ela está compartilhando. O que você vai fazer? No dia seguinte, você vai entrar em contato e você vai falar com essa pessoa, você vai buscar auxiliar. E quando você chega em casa, você ora por essas perguntas, por esses propósitos. Próximo ponto muito importante é a oração final, que também é proposital. Na oração final, nós levantamos ali apelos, perguntas, se a pessoa quer aceitar Jesus, e há momentos que a gente vai orar por essa pessoa, por aquilo que ela decidiu abrir o coração ali. E aí, você precisa entender também que, nesse momento, você precisa fazer perguntas objetivas. Lá na célula, a gente tem o costume de fazer isso. Eu vi isso até com o pastor Josué Valandro Júnior, da Atitude. Ele, num vídeo, me marcou muito esse vídeo, e nós começamos a fazer isso lá na célula. Que, ao final da célula, ele faz perguntas, né? Se alguém tem pedido de oração e tal, ele foi contando um testemunho do irmão lá, e ele colocou o rapaz no meio, assim, da célula para orar. E aí a gente faz isso. Geralmente tem pessoas que chegam, jovens, né, que chegam lá na célula, abrem o coração de alguma coisa na família. No final da célula a gente coloca ele ali no meio também, levantamos orações. E esse é um momento que geralmente os jovens se quebrantam ali e recebem abraços e tal. E isso é muito bom, né? Então a gente precisa entender que é proposital. E concluindo, né, qual é a parte da conclusão que faltou? Essa é igual eu. O lanche marcou ela. O lanche me marcou também, da célula. O lanche, ele também tem um propósito. O lanche é um momento de comunhão nosso. É um momento acolhedor, que a gente compartilha ali com nossos irmãos. Eu vou trazer alguns pontos importantes do lanche, mas o lanche, ele tem um propósito. Não é somente comer. E há algumas coisas que nós precisamos falar, porque acontece na célula. Primeiro, os visitantes. Claro que nós buscamos sempre o lanche para que atenda a todos. Mas há dias, né, eu que lidero célula de jovem, que agora está com essa missão, nem sempre há um lanche da célula do adulto, que às vezes é janta, feijão mexicano, sopa de ervilha, churrasco. Eu vi que teve churrasco na célula dessa aí. Vamos para a pizzaria. Às vezes, célula de jovem não é assim. E o que a gente precisa entender? Que o propósito são os visitantes. Tem pessoas que, às vezes, não vai ter o que comer em casa e na célula ela se acaba ali. E isso você pode observar também. Eu vou contar. Então, ele é proposital. E muito importante entenda que o lanche, às vezes, também é um cafezinho com biscoito. Precisa ter essa importância no nosso coração. Porque, às vezes, é a pessoa que leva um lanche muito legal, a pessoa que na semana seguinte está sem dinheiro fica constrangida. Não faça isso, compartilha. E aí você também pode abençoar pessoas, leve, e se for com amor, as pessoas vão receber bem. E nós que temos condição de levar, pelo amor de Deus, faça parte do momento daquelas pessoas que às vezes não têm condição. Não faça desfeita, participe do lanche, para que todo mundo fique ali em harmonia. Faça desse momento. E é nesse momento do lanche que, se você não pegou o telefone de alguém no começo, que está chegando, é o momento que você vai consolidar as pessoas que estão chegando ali na sua célula. Líder, o momento do lanche é para lanchar, é bênção, mas o nosso propósito como líder é abençoar as pessoas ali. Então, é um momento que a gente vai ali buscar, consolidar, vai puxar a orelha de alguém,
vai pegar os visitantes ali, o contato, porque não pode passar o visitante sem a gente pegar o contato, porque isso é muito importante. Então, é o momento que você vai ali, ó, discipular alguém, você vai lembrar de alguma coisa, você vai lembrar, e aí você tem que fazer ali. Puxa teu líder em treinamento para esse propósito também, e aí sirvam uns aos outros ali, amém? E concluindo, a gente precisa entender que as células que se reúnem semanalmente é para trazer a palavra, instruir pessoas, adorar a Deus, ter comunhão, relacionamento e ganhar pessoas para Jesus. E eu vou concluir com esse testemunho, com 2 testemunhos muito marcantes. Eu não tive dificuldade de algumas transições na minha vida, porque algumas pessoas, mesmo sem entender, me liberavam palavras, né? Às vezes da forma de eu falar, às vezes da forma de eu pregar, e falava assim, cara, que não é o teu lugar. E aí depois eu fui entender o propósito do Senhor para a minha vida. Mas quando eu chego na célula, 2 coisas me marcaram. Me marcaram muito. Eu acho que eu vou falar 3, porque o lanche não pode deixar de passar. Mas eu cheguei num ambiente muito gostoso. Totalmente destruído, com a vida totalmente destruída, sabe? Sem abraço, sem orientação, sem amor. E célula é um lugar que transborda amor. Assim que nós chegamos, o Bernardinho, ele nasceu junto comigo nessa célula. Eu cheguei em um ambiente totalmente destruído, de um mundo totalmente ao contrário. Eu quero aqui até fazer um coro aqui a fala do pastor Júlio, que a minha família toda, 80%, né, são cristãos, são evangélicos. E eu sempre via eles orando, sempre via eles com propósito. Quando eu respondia a minha mãe, eu tinha uma tia, eu lembro isso até hoje, sempre falava para mim, você tem que honrar teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra, senão você vai morrer novo. E eu já ajudava, né? Eu já fazia um monte de besteira, eu já achava que eu ia morrer novo mesmo. Então ela vivia com essa palavra. Essa foi a primeira palavra, talvez, que me marcou. Só que algo bem interessante, eu não ia na igreja, de forma alguma deles. Não ia. E aí eles me convidavam, às vezes até as ameaças gospel, né? De final do ano. Aí quando era Natal e Ano Novo, eu ia por pura pressão, porque tinha que estar na igreja. Mas eu não ia, de forma alguma. Só que aconteceu um movimento muito interessante no meu bairro. E as pessoas, elas podem duvidar de pastores, da igreja. O mundo pode duvidar. Mas é inquestionável para o mundo, você, como um amigo, sendo cristão, ele duvidar de você. Os teus amigos podem duvidar de tudo, mas ele não duvida de você. Então, quando Deus começou a movimentar um amigo meu, que fazia as mesmas coisas que eu fazia, e de uma hora para outra eu comecei a ver esse cara ir para um lugar, e começou a mudar. Ele começou, aos bares que nós frequentávamos, ele parou de frequentar. E aí aquilo me chamou a atenção. Quando ele me chamava para a igreja, eu não ia. Mas quando ele me chamava para casa, eu ia. Porque é diferente você trazer uma pessoa aqui, porque as pessoas vêm do mundo cheio de dogmas, cheio de coisas que são disseminadas no coração dela. Mas convida ela para sua casa, para você ver se ela não vai. Ela é sua amiga. Ela sabe que você dá bom testemunho. Ela sabe que você é discípulo. Ela sabe que você é crente de oração. Ela sabe que você é uma pessoa séria. Ela sabe que você busca o Senhor com intensidade. Ela pode desconfiar de todo mundo, mas ela não desconfia de você. Amém ou não amém? Então, quando você fizer o convite, é irrecusável. Ela vai falar, eu vou. Como é que eu não vou na casa da Milena? Como é que eu não vou na casa da Daiane? Como é que eu não vou na casa dos pastores aqui? Eles são uma bênção. Eu vou. Então, você precisa entender que célula é isso. E quando eu chego nesse ambiente, um ambiente totalmente diferente da estrutura que me foi passada, que eu via com os meus olhos. Por isso que eu digo que célula é irresistível. Compartilha desse ambiente. As pessoas. Aí cheguei lá, totalmente destruído. Uma atitude me marcou que cheguei num ambiente de homens, um levantou para me sentar. Senta aqui, irmão. Aqui é o teu lugar. Meu lugar? É. E aí já me deu um abraço, e não veio só ele não, veio vários me dar um abraço. E aí naquele ambiente, eu já fiquei, né? Pô, muito estranho, vários homens se abraçando, homens chorando. Sabe, aquele quebrantamento do Senhor, compartilhando a palavra. Muito tranquilo. Veio um momento da dinâmica. O que eu achava muito interessante, porque eu fui nessa semana, eu cheguei lá, tinha uma bacia d'água assim no meio. E aí eles fizeram um negócio, eu falei, pô, interessante. Aquele quebra-gelo, aí rimos, brincamos. Na semana seguinte era um pote com areia. Falei, pô, que... Sabe?
Depois, teve um outro movimento com água lá que eles colocaram é química ou física. Eu não sei, não estudava, né? Não sabia de nada. Ele me coloca um fio ligado dentro da água e ele coloca uma lâmpada, a lâmpada acende. E você, Jesus chamou para ser luz do mundo. Falei, que coisa gostosa. E para finalizar, eu e meus amigos, sabe, daquele jeito, a gente ia, fumava e ia para a célula. Rapaz, um banquete. Cachorro, tinha um propósito, né? A gente estava na estação colheita e a propósito era ganhar vida. Então, movimenta-se tudo para gerar uma vida para o Senhor. Cachorro quente, bolo, refrigerante, suco, empadão. Falei, meu Deus do céu. E aí eles fizeram o seguinte, é com vocês. Oração, louvor, palavra e lanche. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu não quero ir para outro lugar, não. E aí, eles falaram assim, é de vocês. Pensa em um povo. Meu Deus, daquele jeito, comendo aquele lanche. E na semana seguinte, os meninos... Pô, irmão, vamos lá? E pelo menos o cachorro-quente é bom, né? O cachorro-quente é maravilhoso. E deixaram a gente super à vontade, comemos bastante ali. E o que eu quero te dizer, finalizando esse estudo de hoje, é que a célula, nós precisamos amar ela com intensidade. A célula marcou e mudou a minha vida. A célula marcou a minha história. Marcou meu coração, eu conheci Jesus. Hoje eu sou essa pessoa porque pessoas decidiram dedicar a sua vida por amor a Jesus. Pessoas decidiram largar tudo pela presença. Como foi ministrado aqui no louvor, que a Larissa falou, Senhor, tire os nossos empregos, tire o nosso dinheiro, mas que não falte a sua presença. E a presença do Senhor fala em servir pessoas, em amar pessoas. E amar pessoas é aqui na nossa igreja, é amar a sua célula, é ser instrumento do Senhor. Agradeço a minha oportunidade, que você possa ser abençoado em Deus. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.